Olá, prezados membros da nossa Comissão de Falência e Recuperação Judicial da OAB, subseção de Taguatinga, a nossa COFARJ. Ilustre presidente da OAB Taguatinga, Dr. Cleider Fernandes, querido e amado mestre, ilustre presidente da COFARJ, professor Adelino Neto e demais convidados. Para quem não me conhece, eu sou advogada e sócia fundadora do escritório Luciana Matos Advocacia e Consultoria Jurídica. Eu atuo como administradora e liquidante judicial, perita do tribunal e consultora do SEBRAE Nacional na área de legislação aplicada aos pequenos negócios em direito tributário, direito empresarial, dentre outras áreas também. Durante 5 anos, eu tive a honra e a oportunidade de integrar o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, como conselheira representante do contribuinte nesse colegiado. O CARF é um órgão integrante da estrutura do Ministério da Economia, que julga em última e definitiva instância administrativa recursos que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ou seja, em razão dessa atuação, durante os últimos 28 anos da minha vida profissional na área empresarial e tributária, me atrevi a vir aqui hoje, compartilhar e destacar os principais aspectos tributários que observei na nova Lei de Falências, a Lei 14.112 de 2020, em vigor desde 23 de janeiro de 2021. Vou disponibilizar meus canais de comunicação pessoais para troca de informações, compartilhamento, a gente que atua nessa área, é a nossa rede de contatos, E sobre informações de interesse comum também da nossa COFARJ. Meu Instagram é @lmadvocacia e o meu e-mail luciana.advocacia@gmail.com. Pois bem, vamos lá. A nova Lei de Falências, a Lei 14.112 de 2020, que modernizou e reformulou as disposições da Lei 11.101 de 2005, que regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, foi publicada em 24 de dezembro de 2020, como eu já disse aqui, entrando em vigor 30 dias após a sua publicação, que ocorreu em 23 de janeiro desse ano. Na minha visão, o objetivo da reforma foi produzir regras mais ágeis e eficazes, em especial para as recuperações judiciais, estimulando a economia do país, que está tão depauperada, e possibilitando um fôlego maior para a reestruturação de empresas em dificuldades financeiras, permitindo suas manutenções no cenário econômico, possibilitando a geração de emprego, geração de renda e de riquezas, tudo que o nosso país vem precisando muito, que também, diga-se de passagem, está em fase de recuperação e reestruturação em decorrência desse período de pandemia da Covid-19. Sem adentrar nos pormenores, eu observei que as mudanças promovidas permitirão ampliar o financiamento para empresas em recuperação judicial, melhorarão o parcelamento e o desconto para pagamento de dívidas tributárias e possibilitarão aos credores apresentarem plano de recuperação da empresa, entre outros avanços que ocorreram na legislação. Hoje falaremos em linhas gerais sobre os aspectos tributários trazidos pela nova lei, tais como as modificações no tratamento dos créditos fiscais, especialmente do procedimento de verificação e habilitação, criação de parcelamentos especiais com abatimento de prejuízos fiscais e bases negativas relativos ao imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, e ainda a permissão para que o devedor apresente proposta de transação tributária perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em relação aos créditos que estiverem inscritos em dívida ativa da União, Em suma, é um pouquinho disso tudo que a gente vai ver agora. Bom, vamos lá. Em relação à verificação e habilitação dos créditos fiscais, a nova lei acrescentou disposição específica, que não existia, acerca da verificação dos créditos fiscais, prevendo que o juiz intimará a Fazenda para apresentar o detalhamento de seus créditos inscritos em dívida ativa. Esses créditos, são os créditos não definitivamente constituídos, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa, poderão
ser informados em momento posterior. Será dada a oportunidade ao devedor, aos demais credores e ao administrador judicial de debater os cálculos e a classificação dos créditos. Além disso, a lei determina que a decisão sobre os cálculos e a classificação dos créditos, assim como a arrecadação dos bens e a realização do ativo e o pagamento dos credores, competirá ao juízo falimentar. Já a decisão sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, bem como sobre o eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis, competirá ao juízo da execução fiscal. Bom, a nova lei também prevê expressamente que as execuções fiscais permanecerão suspensas até o encerramento da falência, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corresponsáveis. Contra eles não estará suspenso. No que se refere à classificação dos créditos tributários, ele se mantém na mesma ordem de classificação anterior, ou seja, após os créditos derivados das dívidas trabalhistas e dos créditos gravados com o direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado. Já em relação aos créditos tributários extraconcursais, a nova lei os reclassificou como créditos tributários extraconcursais. Os tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência. Em relação às implicações da decretação da falência e processamento da recuperação judicial nas execuções fiscais, não se aplica a regra geral de suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor e das execuções ajuizadas contra o devedor, bem como a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou mesmo extrajudicial sobre os bens desse devedor, oriunda de demandas judiciais ou mesmo extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Sobre esse tema, a nova lei também conferiu ao juízo da recuperação judicial, e eu achei isso muito interessante, a competência para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresária até o encerramento da recuperação judicial. Assim, esses atos continuam regulados pela lei de execução fiscal, mas a substituição da penhora, caso o bem seja essencial à manutenção da atividade empresarial, essa parte compete ao juízo da recuperação judicial, reduzindo a interferência, nesses casos, da fazenda, que nas execuções comuns, invariavelmente, pela experiência, a gente observa que discorda da substituição dos bens penhorados. Assim, ao contrário do que alguns colegas vêm defendendo, que a gente vem ouvindo, eu não estou vislumbrando aí o esvaziamento de poder dos juízes nos processos de recuperação judicial que tem sido anunciado. A todo magistrado compete a apreciação dos fatos e a aplicação do melhor direito conforme a lei. Ao juízo das execuções fiscais, competem a apreciação sobre a materialidade da exigência fiscal e a busca por bens que possa satisfazê-la antes da recuperação. E ao juízo da recuperação, competirá a definição da destinação dos bens, para a quitação de todos os débitos, observada a ordem legal. Ou seja, a nova lei de falências confere ao magistrado da recuperação a possibilidade de obstar a execução de bens indispensáveis ao exercício da atividade empresarial, com isso visando a manutenção da empresa e dos empregos em conformidade com os princípios que regem a recuperação judicial. Essa competência do juízo da recuperação judicial aplica-se também às execuções fiscais relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores em razão da fiscalização de trabalho e às execuções de ofícios
de ofício das contribuições sociais do empregador sobre a folha de salário e dos segurados, vedando-se a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial ou falência. Dessa forma, preserva-se o direito de o devedor discutir a existência do crédito tributário no âmbito da execução fiscal. No que se refere ao imposto de renda à pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquidos, sobre ganho de capital resultante da alienação de bens ou direitos pela pessoa jurídica em recuperação judicial, os mesmos poderão ser parcelados com atualização monetária dessas parcelas, né? Obviamente. Ou seja, ganhou tratamento especial a tributação diferenciada sobre ganho de capital percebido por empresas em recuperação judicial. A nova lei inseriu ainda previsão de aproveitamentos de prejuízos fiscais relativos ao imposto de renda à pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, que poderão ser utilizados para abater até a totalidade dos lucros obtidos pela sociedade devedora na alienação de filiais, unidades produtivas e bens do ativo, inclusive do ativo permanente. Como se sabe também, até 30% dos lucros auferidos por PJ sujeitos ao regime de apuração do lucro real podem, em cada ano calendário, ser compensados com prejuízos fiscais. Esses prejuízos são aqueles prejuízos fiscais acumulados e isso é a conhecida trava dos 30%. A nova lei de falências adotou, na minha visão, a louvável iniciativa de afastar esse limite de compensação de 30% dos lucros no período que poderá beneficiar os contribuintes sujeitos à apuração pelo lucro real. Salvo engano, isso vai estar ali no artigo 6b. Também disciplinou a não incidência do PIS/COFINS sobre a receita contábil decorrente dos descontos proporcionados por parcelamentos tributários especiais. Essa previsão já acho que é no 50A por ali. Outro ponto importante é que a nova lei vedou expressamente a extensão da falência ou de seus efeitos no todo ou em parte aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida. Contudo, ainda se admite, até porque há previsão legal, a desconsideração da personalidade jurídica, desde que sejam respeitados o devido processo legal e a ampla defesa, tudo isso previsto e assegurado no Código de Processo Civil, bem como as hipóteses de extensão da responsabilidade a terceiros autorizados aí já pelo Código Tributário Nacional. Tem-se ainda que a nova lei estabeleceu a restituição em dinheiro às fazendas públicas relativamente a tributos passíveis de retenção na fonte, descontos de terceiros ou de subrogações a valores recebidos pelos agentes arrecadadores e não recolhidos aos cofres públicos, Tal restituição somente será efetuada após o pagamento dos créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencido nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. No que se refere às dívidas tributárias e ampliação dos parcelamentos para os devedores em recuperação judicial, a nova lei promoveu alterações na Lei 10.522 de 2002. Isso vai estar ali no artigo 10A, B e C. Dessa forma, ela ampliou as condições para a concessão de parcelamentos e regularização da situação fiscal do contribuinte em recuperação judicial. O número de parcelas foi estendido de 84 para 120, com a consequente redução do valor de cada parcela. Como já dito também, foi concedida a oportunidade de se liquidar até 30% da dívida consolidada com a utilização de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL ou com créditos próprios relativos a tributos administrados pela Receita Federal.
parcelando-se o restante, nesse caso, em até 84 parcelas. A possibilidade de parcelamento também se estendeu para débitos de natureza não tributária, como eu já mencionei também ali em cima, né? Isso em até 120 parcelas. Quando se tratar de microempresas e de empresas de pequeno porte, você pode aumentar esses prazos em 20%, atendidos alguns patamares mínimos e aí para todas elas, né? Como, por exemplo, parcelas de 0,5% do valor do total da dívida até a 12ª parcela, enfim. E essas adesões se darão por termo de compromisso, isso também está na lei. Como condição de adesão ao parcelamento, o devedor deverá fornecer à Receita e à Procuradoria-Geral da Fazenda informações bancárias, extratos de fundos ou aplicações financeiras e demais ativos futuros, bem como manter a regularidade fiscal. Além disso, ele deve amortizar o saldo devedor do parcelamento com um percentual do produto de cada alienação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante. O percentual, nesse caso, observará o limite máximo de 30% do produto da alienação e corresponderá à razão entre o valor total do passivo fiscal e o valor total de dívidas do devedor na data do pedido da recuperação judicial. Desculpa. Caso o devedor opte por incluir débitos em discussão administrativa ou judicial nessas modalidades de parcelamento que estão na lei, né, na nova lei, ele deverá comprovar a desistência de impugnações, recursos e ações judiciais, conforme for o caso, né, que ele tiver, bem como a renúncia quanto às alegações de direito correspondentes. Nesse aspecto, né, eu tenho uma opinião. Quando se fala de desistência de procedimentos administrativos e judiciais e renúncia do direito a que se funda a ação, eu entendo, tal como se dá nas modalidades habituais de parcelamento, que essa medida é questionável juridicamente. E eu tenho até depois pensar se nesse caso de recuperação judicial até tem um plus a mais. Registre-se ainda que o parcelamento é a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151 do CTN. Repise-se que a suspensão é da exigibilidade do crédito tributário e não do crédito em si. Nessa esteira, o fisco pode e irá promover o lançamento para evitar decadência. Vocês podem ficar preparados que os empresários vão comentar. Porém, enquanto houver a causa suspensiva, não poderá haver a exigência do pagamento, inscrição da dívida ativa ou execução da quantia. A suspensão do crédito tributário alcança, obviamente, né, qualquer ato de cobrança, seja ele amigável, administrativo ou judicial. Outra inovação foi a autorização legislativa que possibilita à Fazenda requerer a falência de empresas que não cumprem os parcelamentos extraordinários concedidos durante o procedimento de recuperação judicial ou quando se constatar, né, a Fazenda constatar eventual esvaziamento patrimonial do devedor. Tudo isso está previsto ali no artigo 73, inciso 5 e 6 da nova lei, que é a Lei 14.112 de 2020. Esse ponto, para mim, também ele é controvertido, e não só para mim, eu já vi colegas da comunidade jurídica discutindo isso, e mesmo na jurisprudência, que indicam que há uma incompatibilidade com o processamento do pedido de recuperação judicial, né? O mercado vem denominando essa inovação de superpoder conferido à Fazenda Pública. Como é sabido, é vedado ao fisco, diversamente dos demais credores, né, negociar ou renunciar receitas com o devedor. Tem-se ainda que ao fisco já são asseguradas inúmeras prerrogativas para a cobrança de seus débitos, né? Existe a inscrição em dívida ativa, o ajustamento de execução fiscal, a prioridade dos débitos fiscais sobre os demais, né? Com exceção dos trabalhistas e dos gravados com direito real, e até a utilização do protesto, que também é feito, além do regular curso da cobrança judicial independente da recuperação judicial. O pedido de falência, motivado pelo simples descumprimento das condições do parcelamento, por exemplo, na minha visão, salvo melhor juízo, não condiz com o princípio
que visa manter as atividades empresariais, na tentativa de reorganizar suas dívidas e as receitas para o fim pretendido de se recuperar, né, a empresa devedora. Quanto à sua aplicação, quando ocorrer esvaziamento patrimonial, aí eu entendo que é cabível sim, eu não tenho nada a me opor. Por outro lado, a cobrança dos débitos fiscais é realizada em juízo especializado, diverso do competente para o processamento da recuperação judicial. E antes da nova lei, o que a gente observava era que o fisco ficava praticamente de fora desse plano de recuperação. Como não haviam condições vantajosas para o parcelamento de débitos fiscais, não se suspendia o trâmite das execuções e a iniciativa pelo rápido bloqueio de bens para assegurar a satisfação da dívida acabava prejudicando o prosseguimento e a manutenção das atividades da empresa que já estava em dificuldade em recuperação judicial. Por fim, tem-se ainda a inovadora permissão prevista na nova lei para que o devedor em recuperação judicial apresente proposta de transação tributária perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Essa medida, ao meu ver, vem super alinhada com os recentes avanços na disciplina da transação em matéria tributária, pois, embora autorizada pelo CTN antes, ela vinha sendo relegada por décadas, ninguém nem olhava para esse lado, A nova lei de falências, ela vem reafirmar isso, Inclusive, ela remete às normas sobre o assunto estabelecidas também pela recente lei de transação tributária, que é a 13.988 de 2020. Os devedores em recuperação judicial poderão propor, então, essa transação perante a PGFN para a liquidação de seus débitos fiscais inscritos em dívida ativa da União, observando 2 pontos, que o prazo máximo é de 120 meses, podendo ser ampliado em mais 12 meses no caso do devedor que realiza projetos sociais. E também em reduções com limite máximo de 70%. Esse é o limite aí desses parcelamentos. Já para a admissibilidade da proposta, a PGFN deverá levar em consideração princípios como o da isonomia, da capacidade contributiva, preservação da atividade empresarial, razoável duração do processo, dentre outros, além de se pautar por parâmetros que a lei definiu como a recuperabilidade do crédito, inclusive considerando o eventual prognóstico em caso de falência, a proporção entre o passivo fiscal e o restante das dívidas do sujeito passivo, e o porte e a quantidade de vínculos empregatícios mantidos pela pessoa jurídica recuperanda, Fica permitido aos devedores que já estejam em recuperação judicial no prazo de 60 dias contados da regulamentação da transação tributária, apresentar a respectiva proposta posteriormente à concessão da recuperação judicial. Já os estados, o DF e os municípios também poderão, por lei de iniciativa própria, autorizar a aplicação de transação tributária nos moldes da União em relação aos seus respectivos créditos. Bem, gente, essas são as considerações que eu entendi pertinentes, ressaltar aqui no nosso bate-papo. Já me encaminhando para a conclusão, eu observei que a nova lei ela representa um esforço na modernização da legislação recuperacional e falimentar, onde, em tese, se objetiva tornar a relação entre o fisco e o contribuinte mais adequada ao princípio da preservação da empresa. Na prática, é que nós todos que operamos e atuamos nessa área, é que vamos observar se esse objetivo está sendo cumprido. A realidade legal que nós temos hoje é essa e está melhor do que a anterior. Cada um pode achar que poderia ser diferente em algum ponto, mas eu acho que já avançamos. E eu acho que a gente tem que acompanhar o amadurecimento da norma, a sua aplicação aos casos concretos. A gente tem que buscar dirimir eventuais entraves, apostando na criatividade desses guerreiros e guerreiras que operam o direito recuperacional no país, bem como na coragem e na persistência de nossos empresários,
que neste momento atual estão tão vilipendiados, né? E também, e acima de tudo, em Deus, para que nos dê a sabedoria e o discernimento necessários para que juntos possamos pavimentar a retomada do crescimento de nosso Brasil, tão sofrido, né, nos últimos 2 anos. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para qualquer bate-papo e até a próxima. Um grande abraço.